Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Estamos com o Alimento Diário, essa série do Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 4. Cuidado para não ser desqualificado. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15. O Ministério do Espírito. Ó Senhor Jesus, a gente tem que perceber isso, né? O Espírito quer fazer todas as coisas, né? O Senhor, Ele se entregou a nós, se tornou o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus, e é por meio dele, por meio da nossa comunhão, né? Senhor Jesus, desse princípio, né? De Deus e o homem juntos, que a gente vai conseguir levar à frente todas as coisas. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, o Senhor vai nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na Sua palavra atual, Sua palavra profética. Ó Senhor Jesus. E sabedoria para a gente trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo discernimento daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós também por meio de cada um de nós, para que a gente seja cooperador, né, no cumprimento da Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, né, com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Ó Senhor Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Pelo Espírito, a fé torna real o que Deus é. Ó Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor por ter nos dado o Espírito, por meio do qual tocamos a realidade de Deus. No livro de Hebreus está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nesse trecho, a palavra certeza é no original grego upostasis, cujo significado também pode ser substância, tornar real. Desse modo, a fé é capaz de substantificar, de trazer à realidade o que não se vê. Ó Senhor Jesus. Outra incidência do termo upostasis encontra-se no primeiro capítulo de Hebreus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aqui, a expressão upostasis foi trazida para ser.
cujo significado também pode ser substância ou essência. Relendo esse versículo, percebemos que Jesus é a própria substância, essência ou realidade de Deus, ou seja, ele é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Retornando a Hebreus 11, podemos concluir que a fé é a substantificação das coisas que se esperam, ou melhor, ela dá concretude ao que não se vê e substantifica a realidade do que Deus é. Sem fé, Deus é meramente abstrato, porém, ao se exercitar a fé, Deus se torna real para nós. A fé é também a convicção de fatos que se não veem. Esses fatos são as coisas celestiais e espirituais, apenas vistas por meio da fé. Ó Senhor Jesus! Se quisermos ter uma experiência de viver na luz, no amor e na dimensão da glória de Deus, devemos viver no Espírito e exercitar a fé. Em outras palavras, podemos dizer que a fé é um portal que nos transfere à dimensão da eternidade de Deus. Por meio do Espírito prometido, acionamos a fé para abrir esse portal, a fim de desfrutar da realidade de Deus. Eis a razão de afirmar que o ministério da nova aliança é do Espírito. Em vista disso, não se preocupe com muitas obras, querendo mostrar serviço sob o pretexto de que são para Deus, porque a obra levada a cabo nesse ministério é do Espírito. A esse respeito, Paulo acrescenta: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Que sejamos guiados pelo Espírito, assim veremos quão grande obra Deus pretende fazer no meio de nós. Ó Senhor Jesus! Lutemos pelo avanço do Evangelho, para que muitas pessoas sejam incluídas neste único ministério do Espírito. Não serão nossas limitações pessoais que impedirão o avanço da obra de Deus. Ao permitirmos a ação do Espírito por meio de nós, conduziremos muitas pessoas a serem igualmente guiadas pelo Espírito, a fim de edificar a igreja de Deus. Lembremos o caso de Nicodemos. Tudo o que o nosso homem natural pode fazer ainda será insuficiente se comparado com a habilidade e capacidade de Nicodemos. No entanto, atente para o fato de ele ter ido até Jesus, porque concluiu que Jesus veio da parte de Deus e tudo o que ele fazia era por meio de Deus. Em outras palavras, Nicodemos queria indagá-lo a respeito da excelência de suas obras, concluindo: a capacidade do homem não é suficiente para fazer a obra de Deus, somente o próprio poder de Deus realiza a sua obra. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Isso é algo que a gente precisa compreender bem, né? Usando a fé, né? Exercitando o nosso espírito, lendo, orando a palavra. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar isso aqui para nós, né? Que por mais que a gente possa fazer coisas, não somos nós, é o Senhor. E se eu que estou fazendo, né, não estou deixando o Senhor fazer, isso vai ser muito limitado, muito pequeno. Ó Senhor Jesus. E talvez também a gente, como o irmão colocou aqui, talvez a gente se ache muito limitado. Ó Senhor, não tenho capacidade disso, não tenho capacidade daquilo. Olha, esse tipo de limitação não impede o Senhor, desde que você exercite o Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? Hoje, por exemplo, eu por causa da minha doença, na questão de dor crônica, eu sou muito limitado, né? Porque eu quero ir a tal lugar, mas às vezes é longe, vou ter que ficar um bom tempo, então vou ficar com dor, ou então eu já estou com bastante dor, né? E aí me impossibilita de ir até tais lugares, né? Participar de certas coisas. Ó Senhor Jesus. Né? Mas aí o que a gente tem que fazer diante do Senhor? Olha, Senhor, meu corpo físico está limitado. Ó Senhor Jesus, mas eu quero desfrutar de Ti, eu quero ter uma comunhão pessoal com o Senhor. A gente não pode usar isso como uma desculpa, né? Ah, Senhor, não dá para ir, não dá para fazer, sou incapaz. E a gente fica voltado para outras coisas. Mas pelo contrário, a gente precisa falar, Senhor, dentro da minha limitação, eu quero servir o Senhor. Né? Ó Senhor Jesus. O Senhor está mostrando isso para nós, né? As nossas limitações pessoais não vão impedir o avanço da obra de Deus. Mas a gente precisa permitir a ação do Espírito por meio de nós. A gente poder conduzir muitas pessoas a ser também, né, guiadas pelo Espírito, para poder edificar a igreja de Deus. Ó Senhor Jesus. Não a gente vai ficar querendo ser aqueles que têm muita habilidade como Nicodemos. Mas ele mostrou, né, até mesmo Nicodemos não podia fazer muita coisa. Então ele reconheceu, né, que Jesus fazia as coisas por meio de Deus. Ó Senhor Jesus, ele queria saber o segredo. Na verdade, o Senhor deu o segredo para ele. Olha, você tem que nascer de novo. Você pode ter muita capacidade com tudo isso que você já faz, mas, né, tem que
começar de novo, começar por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, talvez a gente possa ter muita capacidade natural, a gente já sabe fazer muita coisa. Tenho anos de vida cristã, faço isso, faço aquilo. Mas diante do Espírito a gente precisa aprender a ser um copo vazio, né? A ser um papel em branco, para deixar o Senhor fazer aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, isso precisa ficar claro para nós, né? Senão eu vou ficar limitando o Senhor. Não, Senhor, eu sei fazer isso aqui, eu quero isso aqui, né? Como já citei várias vezes aqui no canal, né? Às vezes a gente fica assim, né? Senhor, o Senhor vai poder me usar no dia tal, hora tal. Aí a gente fica ali, não, só vou ter tempo no dia tal, na hora tal, então, né, quando eu chegar lá eu exercito o Espírito. A gente passa semana, né, passa um tempão e a gente fica ali desconectado de Deus. Na verdade a gente deveria estar exercitando o Espírito a todo momento e não nos nossos conceitos. Se o dia tal eu vou ter tempo, o dia tal eu vou poder ir a tal lugar. Não é assim que a gente serve a Deus no Espírito. E aí aonde você estiver, Deus vai poder te usar, né? O Senhor quer te usar para ganhar pessoas no seu trabalho, no ônibus, né? Às vezes você no ônibus para o trabalho, no caminho do trabalho, você encontra sempre as mesmas pessoas. Às vezes no seu trabalho, no caminho ali, você encontra as mesmas pessoas, né? O caminho para a faculdade, para um curso, o supermercado, ó Senhor Jesus, a padaria da esquina. Então a gente está sempre encontrando com as mesmas pessoas, por isso eu quero nos dar a oportunidade de pregar o Evangelho para elas, de revelar esse Cristo, né? De mostrar esse Cristo que é a substância de Deus, é a expressão exata de Deus. Ó Senhor Jesus, nós ainda não somos a expressão exata, né? Por isso que a Bíblia fala assim, amados, né? Hoje nós somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ó Senhor Jesus, mas quando Ele se manifestar, né, haveremos de ser como Ele é, porque nós vamos vê-lo, né, como de fato Ele é. Ó Senhor Jesus, nós seremos como Ele. Então enquanto não houver ainda essa manifestação completa de Deus, ó Senhor Jesus, o que a gente pode fazer é exercitar o Espírito e deixar Ele nos guiar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, assim a gente vai ver, né, a grandiosa obra de Deus, né, sendo feita por meio de nós. A gente não pode limitar, né, essa capacidade. Ó Senhor Jesus, né, a gente sabe que exercitar o Espírito, né, é para Deus nos usar da maneira dele, mas às vezes a gente quer ser usado do nosso jeito. Por isso que hoje, né, principalmente, né, aparece muito na internet, né, desmascarando várias coisas feitas de maneira falsa. Ó Senhor Jesus, a gente vê ali até uma boa intenção. Olha, a pessoa quer ser usada por Deus com o dom de curar, mas ela vai exercitar o Espírito, Deus não quer dar para ela esse dom. Senhor Jesus, aí ela vai lá, né, olha, se a gente combinar aqui, eu fizer aqui um teatro aqui, alguém levantar e fazer a cura aqui, outros vão crer tanto que isso é verdade que vai ser curado de fato. Ó Senhor Jesus, aí eu vou manifestar o dom de curar. Não é a própria fé da pessoa, né, que está realizando algo. E depois, quando tudo aquilo for desmascarado, vem uma grande decepção. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso que hoje a gente precisa perceber, né, que eu preciso hoje fazer as coisas no Espírito, não é do meu jeito, né? A gente tem que estar na igreja bem claro quanto a isso. Senhor, eu estou aqui para manifestar o Senhor, mas é da maneira do Senhor, é aquilo que o Senhor quer falar, é aquilo que o Senhor deseja que eu viva. Então a gente tem que começar a colocar todas as nossas expectativas de lado e a gente aprender, né, a de fato nos apresentar diante do Senhor, deixar com que Ele nos leve onde Ele quer, né? Senhor Jesus. Quando Paulo descreve ali, olha, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado, né, ao terceiro céu e viu coisas indescritíveis, né, coisas inefáveis. Né? Não sei se ele foi levado no corpo ou fora do corpo, só Deus o sabe. Né? De repente ali, a intenção de Paulo era outra. Né? Ele queria, de repente ali, o Senhor mostrasse para ele certas coisas, revestisse ele de poder para convencer todas as pessoas. Né? Senhor Jesus, ele estava sendo muito perseguido, né? Mas aí ele parou para orar ao Senhor. E o Senhor, ao invés de repente ensinar para ele, olha, fala isso aqui que você vai convencer as outras pessoas. Ó, faça isso, vá para tal lugar, ganhe esse aqui, que esse aqui vai te levar a conduzir aqueles ali. Não, o Senhor foi lá e levou ele ao terceiro céu. Mostrou para ele, Paulo, é isso aqui que eu quero dar para todos os meus filhos. Né? E eu só vou conseguir fazer isso se tiver pessoas que contribuam comigo. Né? Pessoas que estejam dispostas a fazer a minha obra. Ó Senhor Jesus, vai fazer aquilo que eu preciso. Para isso eu dei para vocês o Espírito prometido, o Espírito da realidade, o Espírito que torna real aquilo que Deus é, aquilo que Deus deseja. Muitos acham que precisam usar a fé para tornar a coisa real o meu desejo.
Olha, eu desejo comprar uma casa assim, então a minha fé vai fazer essa casa ser real. Ó, desejo conquistar um trabalho tal, então a minha fé vai tornar isso real. Ó, Senhor Jesus, a fé não é para essas coisas. Essas coisas o Senhor fala que Ele vai nos permitir alcançar, né, como mérito pelo nosso trabalho, né, o trabalhador é digno do seu salário, né, vai ser por mérito do próprio Senhor, né, buscar o reino. O Senhor fala que quando a gente busca o reino e a sua justiça, né, as outras coisas vão ser acrescentadas segundo a necessidade dEle. Ó Senhor Jesus. Então muitos ficam decepcionados, né, com o Senhor porque, Senhor, eu queria morar numa mansão. Deus me deu uma casa de 3 quartos. Ó Senhor Jesus. Né? Aí a pessoa olha e não vê que aquilo ali é maravilhoso. Tem pessoas que têm muito menos e estão satisfeitas diante do Senhor. A questão é a gente ir diante do Senhor pelo Espírito. Né? Pelo Espírito, né, como o título de hoje, a fé torna real o que Deus é. Né? A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos, né, que a gente não vê. Né? Como que a gente traz essa realidade? Tocando no Senhor. Cristo é real, Deus é real. O resto, né, pode ser, você pode olhar assim e ver que aquilo está, não, isso aqui é tão concreto, isso aqui é tão bom para mim e pode sumir da noite para o dia. Ó Senhor Jesus, né, eu posso olhar e falar, olha, isso aqui é um objeto da minha fé, isso aqui é a minha casa, que é um objeto da minha fé, Deus me deu isso aqui. De repente, de um dia para o outro, acontece alguma coisa e a casa, né, pode ruir, pode cair, né, sobrar só pedaço de pedra, né, ali concreto, ali armar tudo, né, e tudo abaixo. Ó Senhor Jesus, do dia para o outro. Então você vai fazer, eu achei que minha casa era tão sólida, tão concreta, tão bem edificada, e agora ruiu tudo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós que mais importante do que essas coisas é a gente ter a convicção da palavra de Deus, daquilo que Cristo quer tornar real diante de nós. Não que Deus não possa nos dar essas coisas. Ó Senhor Jesus, e muito pelo contrário, quando Deus Ele nos dá, de fato tudo isso está seguro. Senhor Jesus, eu lembro uns anos atrás, né, quando estava tendo uma grande incidência de terremotos pelo mundo inteiro, né, houve um grande terremoto na África, né, Senhor Jesus, né, e depois a gente vê no testemunho dos irmãos, estava nesse dia do terremoto, estava vendo uma conferência, os irmãos estavam lá exercitando o Espírito, né, Senhor Jesus, tendo comunhão com o Senhor dentro de um local, né? Ó Senhor Jesus. E aí houve aquele terremoto, houve aquilo tudo, os irmãos não perceberam. Aí quando acabou ali a conferência, acabou a reunião, eles saíram, aí viram, né, casas caídas, né, as pessoas andando na rua, carro, né, com um alarme disparado, carros que foram virados, né, pelo terremoto, o buraco se abriu, e eles ficaram espantados. O que aconteceu? Eles não perceberam, e o lugar onde eles estavam não tremeu nem um pó, né, Senhor Jesus, por causa do guardar de Deus. Então o Espírito torna real aquilo que Deus é. Deus Ele mostra para nós a dimensão dele, né, a sua esfera de realidade. Ó Senhor Jesus, então a gente vê, né, a dimensão de Deus, a realidade de Deus naquele lugar tão tremenda, Senhor Jesus, que aconteceram coisas ao redor, aconteceu coisa para tudo quanto é lado, e os irmãos estavam guardadinhos ali. Senhor Jesus, essa é a realidade de Deus, a dimensão de Deus. Quando o Senhor está tocando nisso tudo, né, o Senhor está nos usando, as outras coisas exteriores não nos afetam. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas o que toca no dia de hoje, né? O fato principal é a gente agradecer ao Senhor porque Ele nos deu o Espírito. É por meio do Espírito que nós tocamos na realidade de Deus. Se os irmãos tivessem preocupado com outras coisas, ó Senhor Jesus, não tivessem voltado para as coisas de Deus, certamente, né, ia acontecer muitas coisas ali. Ó Senhor Jesus. Mas como tocou aqui, né, é o original grego, que é a certeza, né, é o hypostasis, né, que é a substância, tornar real. A fé é capaz de tornar real, de trazer substância, trazer a realidade, aquilo que a gente não vê, né? A esfera de ação de Deus, né? Como tem sempre falado aqui, né? A igreja não é um lugar, a igreja é uma esfera onde Deus atua, onde pode parecer que está tudo ao contrário, tudo contra, e ali Deus está te guardando, né? Deus está te colocando ali naquele lugar, naquela esfera, trazendo a realidade, aquilo que você não vê. Ó Senhor Jesus, trazendo ali o senhorio do Senhor, né? A gente precisa deixar o Senhor reinar em nós. A gente tem que trazer, né, para o nosso viver, para o lugar onde a gente está convivendo com as pessoas, a esfera do reino dos céus, onde Cristo reina, onde Cristo está ali, né, nos colocando nessa esfera, nesse guardar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor, ele é a expressão exata do ser de Deus, né, da substância, da essência. Ele é a essência de Deus.
Ó Senhor Jesus, Jesus é a própria substância, a própria essência, a própria realidade de Deus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Então a fé, né, ela torna substância, torna real aquilo que a gente espera, né, torna algo concreto aquilo que a gente não vê, traz a realidade, né, aquilo que Deus é. Sem fé, né, Deus ele vai ser abstrato, vai ser um assunto, como muitos cristãos hoje tratam, né, o Senhor simplesmente como um assunto a ser falado, a ser discutido, opinião. Eu vou discutir isso, vou provar, vou argumentar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas o Senhor ele quer mostrar para nós outras coisas, Ele quer nos mostrar as coisas celestiais, as coisas espirituais. Isso só pode ser visto por meio da fé, somente se a gente atravessar o portal da fé. Né? Aí sim, de fato, a gente vai ter uma experiência de viver na luz, viver no amor, viver na dimensão da glória de Deus. Para isso a gente precisa viver no Espírito, exercitar a nossa fé, né? Exercitar o quanto que de fato nós temos recebido do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele fala que a fé é um portal que nos transfere a dimensão da eternidade de Deus. Por meio do Espírito, a gente aciona a fé para abrir esse portal para a gente poder desfrutar a realidade de Deus. Enquanto outros estão vivendo outra realidade. A gente tomou esse exemplo do terremoto, né? Outros viveram a realidade, né? Tudo tremendo, tudo caindo, né? Buraco abrindo aqui, desesperado, corre para cá, corre para lá, onde eu vou me salvar? Outros estavam ali em outra realidade, desfrutando Cristo a ponto de não perceber nada. Ó Senhor Jesus, apenas ficar olhando o Senhor, desfrutando o Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que ele mostra para nós que o ministério da Nova Aliança é o ministério do Espírito. Nós não vamos conseguir concluir isso em nós mesmos, nós vamos do Senhor. Né? Por isso ele fala para a gente não ficar se ocupando com muitas coisas, querendo mostrar serviço, sob o pretexto de dizer, não, isso aqui que eu estou fazendo é para Deus. Não, o que eu estou fazendo para Deus é por meio do Espírito, não é pela quantidade de coisas, né, Senhor Jesus. Né? Não é fazer um monte de coisas e depois querer apresentar uma porçãozinha para Deus, mas é de fato perceber que a gente precisa fazer tudo no Espírito. A obra, né, ela só pode ser levada adiante pelo Espírito. Senhor Jesus, nós não vamos ter capacidade. A gente não é capaz, por isso que fala que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quando a gente chega a realizar algo, quando a gente consegue levar algo adiante, não fomos nós que fizemos, foi o Espírito. Nós somos limitados, né, na nossa visão, na nossa maneira, mas quando a gente consegue de fato realizar algo da obra de Deus, é porque nós de fato aceitamos ser guiados pelo Espírito. Foi o Espírito que realizou todas as coisas. Né? E assim a gente vai vendo a grandiosa obra de Deus sendo concluída. Por isso eu estou mostrando para nós, viva mais no Espírito, dependa mais de mim. Ó Senhor Jesus, para que eu possa fazer aquilo que eu desejo. A gente precisa ser um mero instrumento, né, na mão do Senhor. Né? E se a gente é um instrumento na mão do Senhor, a gente vai se orgulhar de quê? A gente precisa de fato, né, simplesmente dizer, olha Senhor, sou apenas um pecador que graça ganhou. Ó Senhor Jesus, não sou capaz de nada, não sou melhor do que ninguém, né, mas a sua misericórdia me alcançou. E assim a gente vai procurar sempre levar outros também, né, a desfrutar o Espírito. Né, porque a gente sabe, né, onde estão nossas falhas, nossos erros, né, Senhor Jesus. Como um irmão citou, né, a gente leu no Anime Diário umas semanas atrás, né? Olha, se for falar mal de mim, me chame, porque eu sei coisas terríveis a meu respeito. Então nós sabemos ali o que de fato nós estamos errando, nós estamos pecando, nós estamos deixando a desejar, falhando diante do Senhor. E se a gente viver de fato assim de maneira humilde, percebendo que a misericórdia de Deus, né, que está nos fazendo avançar em todas as coisas, quando outros olharem para nós e falar, irmão, não consigo ser como você. Você possa realmente declarar diante do Senhor, não, irmão, eu creio que você é melhor do que eu. Né? Você tem menos falhas do que eu. Então, da mesma forma como Deus me usou por eu estar no Espírito, você também precisa só estar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Né? Nicodemos reconheceu que Jesus veio da parte de Deus, tudo que ele fazia era por meio de Deus, ele usava o Espírito. Ó Senhor Jesus. Então mostra que a nossa capacidade, a capacidade humana, não é suficiente para fazer a obra de Deus. Somente o próprio poder de Deus é que vai realizar a sua obra. Então o que a gente precisa fazer? Deixar o Senhor atuar, deixar o Espírito atuar. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai sempre fazer coisas incompletas, imperfeitas. Deus é perfeito, por isso que Ele nos deu o Espírito. E conforme Ele vai nos usando, Ele vai, né, se acrescentando a nós, né, acrescentando a sua esfera celestial, a sua esfera do reino, onde Ele nos encabeça em todas as coisas. Ele vai nos acrescentando tudo aquilo que é necessário. Ó Senhor Jesus, vai nos abençoando, vai nos dando clareza,
Ó Senhor Jesus, quando a gente vai falando pelo Senhor, a gente vai sendo usado pelo Senhor, nossos conceitos vão caindo, né? A gente vai de fato ali obedecendo o Senhor, vendo, né, o que realmente é a sua glória, o que é a sua luz, o que é o seu amor, né? Isso traz para nós uma experiência maravilhosa e transformadora. É isso que o Senhor quer fazer conosco, Ele quer nos transformar. Senhor Jesus, Ele não quer simplesmente nos usar, né, mas Ele quer nos transformar, uma transformação de dentro para fora, né? Que o Senhor cada vez mais possa nos ajudar, né, a viver pelo Espírito, né, e que a gente possa tornar real, né, aquilo que Deus deseja, aquilo que Ele é, para que todas as pessoas possam aprender também, né, a seguir o Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.